Relatos assombrosos. Primeiro relato. O livro da Colina Negra. Eu nunca acreditei em bruxaria, até o dia em que tudo aconteceu. Me chamo Gabriel e quero alertar para você que está ouvindo este relato e talvez ainda dê tempo de se proteger, de não repetir os mesmos erros que cometi. Tudo começou em 2011, quando me mudei para uma pequena cidade do interior de Goiás. Eu havia herdado a antiga chácara da minha avó, um lugar isolado, no alto de uma colina, rodeado de mata fechada. Os vizinhos eram distantes e o silêncio da noite era quase absoluto. Na primeira semana, uma vizinha idosa chamada Dona Marilda veio até mim. Ela não sorriu, não me deu boas-vindas. Apenas disse: ouça, nunca mexa no porão. Nunca. Fingi não dar importância, mas aquilo ficou martelando em minha mente. Alguns dias depois, durante uma tempestade, um raio atingiu a árvore ao lado da casa. Parte do terreno cedeu, revelando uma abertura, uma porta de madeira escondida sob a terra, que levava direto ao porão. E eu desobedeci, a curiosidade foi maior. O ar do porão cheirava a mofo e cera queimada. Velas derretidas ainda estavam sobre o chão, algumas com marcas de unhas cravadas na cera. No canto, um baú enferrujado. Forçando a fechadura, abri e encontrei algo dentro. Um livro grosso com capa de couro escurecido, cheio de símbolos estranhos. Ao tocá-lo, senti algo estranho. Na primeira página, havia apenas uma frase escrita em uma tinta desbotada: tudo o que é pedido será pago. As anotações seguintes estavam em latim, misturadas com símbolos estranhos. Mas havia também palavras em português, nomes, datas e preços. Pessoas da cidade, mortos em circunstâncias misteriosas, estavam listados ali. Entre eles, minha avó. Naquela noite, o vento soprou mais forte. Eu juro que ouvi passos na cozinha, mesmo estando sozinho. Eu não sei o que me levou a fazer aquilo. Talvez curiosidade, talvez loucura, mas sozinho naquela casa, resolvi seguir um dos rituais mais simples descritos no livro. Precisava apenas de uma vela preta, um pedaço de papel com o nome de alguém e algumas gotas de sangue. Então, escrevi o nome do meu chefe, um homem cruel, que me humilhava no trabalho. Acendi a vela, recitei as palavras e no mesmo instante senti o ar ficar pesado. O vento parou. O silêncio foi total. Na manhã seguinte, recebi a notícia. Meu chefe havia sofrido um acidente grave. Sobreviveu, mas ficou em coma. Meu corpo inteiro gelou. Aquilo não podia ser coincidência. As semanas passaram. O livro me chamava todas as noites. Eu acordava de madrugada, a mão sobre ele, sem lembrar de ter me levantado. Os rituais se tornaram cada vez mais sombrios. Sacrifícios de animais, oferendas deixadas no quintal, sussurros que respondiam às minhas perguntas. Mas logo percebi que havia um preço. Meu corpo começou a se definhar. Olheiras profundas, a pele fria, sonhos perturbadores. E pior, eu via rostos pelas janelas de pessoas que já tinham morrido na cidade. Elas me observavam em silêncio, como se esperassem algo. Dona Marilda voltou a me procurar. Tremendo, ela disse: esse livro não é da sua avó. Ele escolhe um novo guardião a cada geração. E agora, o escolhido foi você. Não havia como fugir. Eu queimei o livro, enterrei, joguei no rio. Ele sempre voltava para dentro da minha casa. Os rituais passaram a acontecer sem que eu quisesse. Eu acordava no quintal, com símbolos riscados na terra ao meu redor. Minhas mãos cheias de sangue, sem lembrar de nada. E então percebi, eu não era apenas o dono do livro. Eu era o novo servo dele. A Colina Negra não era só uma herança de família. Era um altar. E eu havia me tornado o sacerdote involuntário de algo que não era humano. Depois daquela conversa com Dona Marilda, decidi confrontá-la. Fui até sua casa, que cheirava a ervas queimadas e cera de abelha. Ela me esperava, não perguntou nada. Apenas disse: se o livro voltou para você, então a colina já decidiu. Não há como fugir, mas você pode escolher, servir ou ser consumido. Ela então abriu uma caixa de madeira e tirou um colar com um pequeno olho de vidro.
Disse que aquele era um talismã de proteção, usado pelos antigos para suportar o peso do livro. Naquela noite, ao dormir usando o colar, sonhei com minha avó. Ela estava no mesmo porão, rodeada de velas, dizendo: "Você é o próximo guardião, não lute." Acordei com marcas de mãos queimadas em meus braços, como se alguém tivesse me segurado durante o sono. Poucos dias depois, ouvi passos na varanda. Saí armado com uma lanterna. O vento carregava vozes, e então vi. Pelo menos 6 pessoas estavam em pé, imóveis, olhando para a casa. Não eram vizinhos, eram figuras pálidas, sujas de terra, como se tivessem acabado de sair do cemitério. Um deles deu um passo à frente e disse meu nome. Não gritou, não falou alto. Apenas sussurrou, e naquele instante percebi que eles eram os nomes escritos no livro, mortos. Mas não estavam em paz, e agora serviam a colina. Corri para dentro, tranquei portas e janelas, mas os sussurros continuaram até o nascer do sol. Na semana seguinte, a lua cheia iluminava a colina. Só que havia algo diferente. Ela estava vermelha, como sangue. O livro se abriu sozinho sobre a mesa. As páginas se viraram até parar em um ritual marcado com vários símbolos. No rodapé, em português dizia: "O guardião deve oferecer carne e sangue ao fogo. Ou será ele mesmo a oferenda?" Eu não queria obedecer. Mas naquela noite perdi a consciência. Acordei no quintal com uma fogueira acesa, minhas mãos segurando uma faca. Aos meus pés, o corpo de uma cabra que eu não lembrava de ter trazido. As chamas subiram mais alto do que deveriam, e nelas vi rostos, gritando, chorando, rindo, e entre eles, o da minha avó. Foi quando percebi: cada sacrifício alimentava não apenas o livro, mas também algo que vivia sob a terra da colina. Depois daquele ritual, as coisas mudaram, meus negócios prosperaram. Pessoas começaram a me procurar sem que eu pedisse, oferecendo contratos, oportunidades. Era como se a vida tivesse virado de cabeça para baixo. Riqueza, respeito, tudo em pouco tempo. Mas, em troca, eu não dormia mais. Toda vez que fechava os olhos, acordava em outro lugar da chácara, rodeado de velas e símbolos, sempre com sangue fresco nas mãos. E mais, comecei a perceber que quem se aproximava demais de mim morria. Um amigo que veio passar um fim de semana sofreu um infarto. Uma vizinha que me ofereceu ajuda desapareceu. Todos eles já estavam listados nas páginas do livro antes mesmo de morrerem. Os nomes continuavam a aparecer sozinhos. Inclusive, o meu, numa madrugada gelada, acordei com uma dor terrível no peito. Ao me olhar no espelho, vi que havia um símbolo marcado em minha pele, bem acima do coração, o mesmo da capa do livro. Senti, naquele instante, que não era mais dono da minha própria vida. Eu era propriedade da colina. Dona Marilda apareceu uma última vez. Ela não entrou na casa. Apenas gritou da estrada: "Agora você entende porque eu disse para não abrir o porão?" Naquela noite, vi algo sair do chão bem atrás da casa, como se a terra respirasse, como se algo enorme estivesse prestes a emergir. E eu sabia, aquilo estava crescendo, sendo alimentado por cada ritual, cada sacrifício. E quando estivesse forte o suficiente, sairia. Depois da noite em que vi a terra respirar, passei a ouvir um som constante vindo do chão da colina. Não era vento, não era água. Era como um coração batendo. A cada batida, o símbolo em meu peito queimava. As páginas do livro se viravam sozinhas, exibindo novos nomes, novas instruções. E então, em uma madrugada, o livro escreveu algo que não estava em nenhuma língua que eu conhecesse. Mas eu entendi, como se estivesse gravado na minha mente. Está na hora, desça. Eu sabia onde precisava ir. O porão. No porão, as velas se acenderam sozinhas, iluminando um círculo desenhado no chão. O mesmo símbolo que ardia no meu peito. O ar ficou denso, quase sólido. Um cheiro de enxofre e carne queimada me fez vomitar. E no centro do círculo, a terra começou a se abrir. Primeiro, uma fenda. Depois, mãos. Mãos humanas, deformadas, sujas de sangue tentando sair. Uma voz ecoou:
mas não pelos ouvidos, dentro da minha cabeça. Guardião, alimente-me. Eu caí de joelhos. Não conseguia resistir. A faca que eu havia usado em outros rituais apareceu em minha mão, como se tivesse sempre estado lá. Eu sabia que o preço seria alto e que dessa vez não seria um animal. A página do livro mostrava claramente: o próximo sacrifício deveria ser humano. Naquela mesma noite, alguém bateu à porta. Era um rapaz jovem, perdido na estrada, pedindo abrigo da chuva. Meu coração gelou. Eu sabia que era ele. Convidei-o para entrar. Minhas mãos tremiam. Enquanto ele comia, o livro se abriu sozinho na mesa, revelando o nome dele escrito em letras vermelhas. E então perdi a consciência. Quando voltei a mim, o corpo já estava no círculo, o fogo queimava alto e as mãos que saíam da terra o puxavam para baixo. O rapaz gritava, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Ou talvez eu não quisesse fazer. O cheiro de carne queimada tomou conta de toda a casa. Na manhã seguinte, saí até o alto da colina. O solo estava rachado como se respirasse. E então eu compreendi. A colina não era apenas terra, era um altar construído sobre algo antigo. Algo que sempre esteve ali, muito antes da minha família, muito antes da cidade. Meus ancestrais foram apenas os primeiros a servi-lo. Minha avó foi a última guardiã antes de mim. E agora eu havia sido marcado para continuar. O livro não era apenas um registro. Era a boca da entidade. Tudo que era escrito nele era um contrato. Tentei fugir. Peguei meu carro e desci a estrada de madrugada. Mas cada vez que achava que estava indo embora, voltava para o portão da chácara. A estrada se dobrava sobre si mesma, como um laço que nunca se rompe. Foi então que percebi a verdade. Eu nunca mais sairia dali. A colina não apenas me escolheu, ela me prendeu. Agora, os dias e as noites são iguais. Os rituais acontecem sem que eu queira. O livro continua a escrever nomes. Alguns talvez você até conheça. E eu sou apenas o escriba, o servo, o próximo corpo que a colina consumirá quando não houver mais nada a oferecer. Então, se você ouviu até aqui, tome cuidado, porque o livro já deve ter escrito o seu nome também. Segundo relato, a bruxaria da troca de cabeça. Eu cresci em uma vila isolada na região norte de Benin, cercada por florestas densas e rios que cantavam à noite. Desde criança, ouvia histórias sussurradas pelos mais velhos sobre feiticeiros capazes de trocar cabeças, assumir a vida de outra pessoa enquanto o verdadeiro corpo ficava à mercê da morte. Na época, eu ria dessas histórias. Achava que eram contos para assustar crianças. Até a noite em que meu irmão mais velho desapareceu. Ele saiu para ajudar um caçador e nunca voltou. As pessoas diziam que ele havia sido vítima de a troca, mas ninguém ousava falar abertamente. Minha curiosidade, porém, era maior que meu medo. Uma velha da aldeia, conhecida por seus conhecimentos ocultos, me observava por dias antes de finalmente me chamar. Você tem olhos que veem o invisível. Mas cuidado, menino. O que você procura pode te procurar de volta. Ela me contou sobre um feiticeiro chamado Ekundayo, um homem de aparência comum, mas com poder de manipular cabeças, almas e destinos. Segundo ela, Ekundayo vivia na floresta ao norte, perto de uma aldeia abandonada, e só aparecia àqueles que sentiam uma fome de poder ou vingança. Naquela noite, deitado na minha esteira, não conseguia dormir. Sentia que algo me observava do breu da floresta. Um cheiro estranho de terra molhada e ferro queimado. Era como se a própria noite tivesse se tornado viva. Eu sabia que precisava ir atrás de respostas. Na manhã seguinte, parti sem avisar ninguém. A floresta era como um labirinto de árvores retorcidas, cipós e sombras que pareciam se mover por conta própria. À medida que avançava, ouvia sussurros imitando minha voz, ecoando meus medos mais íntimos. Cada passo parecia me aproximar de algo que não queria ser encontrado. Após horas de caminhada, encontrei uma clareira onde o ar era diferente, pesado, quente e com uma névoa que parecia viva.
No centro, Ekundayo esperava. Ele tinha olhos negros como carvão que pareciam vasculhar minha alma. Sem dizer uma palavra, começou a desenhar símbolos no chão com um pó vermelho e o que parecia ser sangue seco de animais. "Você quer ver o que ninguém deve ver?" perguntou. Sem perceber, assenti. Ele me entregou uma cabeça esculpida em madeira, com marcas de rituais antigos. Ele disse que aquela cabeça continha a essência de alguém que havia sido trocado e que eu poderia sentir o que ele sentiu. A vida, o medo, a fome, a raiva, tudo. Uma dor constante na nuca, como se alguém estivesse tentando me arrancar do meu próprio corpo. Reflexos que não eram meus. Movimentos involuntários, gestos que surgiam sem intenção, pesadelos vívidos, onde eu via minha própria cabeça sendo trocada, mas sem poder gritar. Ekundayo me advertia. Cada vez que eu experimentava a troca, uma parte da minha alma ficava presa na cabeça que eu usava. Ele dizia que alguns nunca retornavam por completo e que suas mentes se misturavam para sempre com as vítimas. Foi então que entendi a verdadeira dimensão do ritual. Não era apenas sobre poder ou curiosidade, mas sobre controle absoluto e perda de identidade. Cada cabeça que tocava era uma vida que eu sentia, uma consciência que quase me engolia e um destino que se tornava meu sem permissão. Na terceira semana, Ekundayo me levou a uma aldeia abandonada. As casas eram restos de barro e palha, com portas quebradas e ossos espalhados. Lá ele me mostrou cabeças penduradas em árvores, algumas recentes, outras cobertas de musgo e insetos. Cada uma dessas cabeças pertence a alguém que ousou desafiar ou enganar, disse ele, e agora vivem através de mim. Ou do próximo aprendiz. Eu percebi que o que antes parecia uma arte mística fascinante era, na verdade, uma prisão de sofrimento eterno. E a parte mais aterrorizante, a cada aprendizado, a linha entre meu corpo e os corpos que eu tomava começava a desaparecer. Após semanas de treinamento silencioso na floresta, Ekundayo decidiu que era hora de me expor à realidade cruel da troca de cabeças. Ele me levou a um pequeno vilarejo esquecido pelo tempo, cercado por árvores antigas e sombras tão densas que parecia impossível distinguir o dia da noite. No centro da aldeia, pendurada em uma árvore retorcida, estava uma cabeça humana de carne e osso, os olhos ainda semicerrados, como se estivesse dormindo. Ekundayo me explicou. Essa pessoa tentou escapar do destino que eu traçara para ela. Agora você vai sentir o que ela sente, mas cuidado. Ela quer de volta a sua vida. Quando toquei a cabeça, senti um impacto físico como se minha mente fosse esmagada de dentro para fora. Imediatamente, eu estava dentro do corpo dela. Podia sentir seu medo, seu pânico, seu desespero. Ela estava viva, mas presa em um estado de paralisia total. Consciente do que estava acontecendo. Eu podia ouvir seus pensamentos e eram cheios de ódio e súplica. Ao mesmo tempo, meu corpo original começou a tremelicar e se contorcer, como se estivesse sendo invadido por outra consciência. Eu tentava gritar, mas minha voz saía misturada com a dela, um eco distorcido que fazia qualquer ouvido humano tremer de horror. Nos dias seguintes, Ekundayo me forçou a repetir o ritual diversas vezes. Cada vez, a experiência deixava marcas. Minha própria mente estava fragmentando-se, misturada com a das vítimas. Sonhos e memórias que não eram minhas surgiam com clareza assustadora. Comecei a perceber gestos, pensamentos e impulsos que não reconhecia como meus. Um detalhe perturbador. A sensação de fome da outra pessoa. Não fome física, mas uma necessidade de vida. Como se seu corpo estivesse implorando para existir enquanto meu corpo o mantinha prisioneiro. O ápice do terror aconteceu quando uma vítima, ao ser tocada por mim durante a troca, conseguiu me fazer sentir sua raiva. Por segundos intermináveis, senti meu coração ser apertado, minha visão distorcer, minha pele queimando. Eu quase perdi a consciência. Ekundayo apenas observava calmo.
se você não aprende a controlar. Será devorado por aqueles que você deseja controlar. A partir desse momento, compreendi que a troca de cabeças não era um simples ritual. Era uma guerra silenciosa entre almas, uma batalha pela sobrevivência da própria identidade. Cada corpo tomado deixava marcas permanentes na mente, como se as consciências se entrelaçassem e nunca mais pudessem ser separadas completamente. Depois do primeiro confronto, percebi que minha vida estava mudando de forma irrevogável. Cada troca de cabeça deixava cicatrizes invisíveis na mente. Eu não dormia direito. Quando fechava os olhos, via os rostos das vítimas, ouvia seus gritos internos, sentia sua fome por vida. Comecei a notar mudanças físicas sutis, reflexos que não eram meus, movimentos involuntários, uma sensação constante de peso na cabeça, como se minha mente estivesse sendo puxada para fora do crânio. Sonhos tão reais que, ao acordar, eu não sabia mais se estava em meu próprio corpo ou no de outra pessoa. Uma noite, Ekundayo me chamou para um teste final. Ele colocou diante de mim uma cabeça que parecia familiar. Quando toquei, meu estômago revirou. Era meu próprio irmão, desaparecido há meses. Seu corpo real havia sido encontrado, mas a cabeça que eu segurava ainda carregava sua consciência, viva, consciente, presa. Agora você entende o preço? Disse Ekundayo. Você pode tomar vidas, mas jamais poderá escapar do que elas deixam em você. Ao tocar a cabeça, senti a presença dele invadindo minha mente. Cada lembrança, cada medo, cada arrependimento se misturava com os meus. Pela primeira vez, senti medo de mim mesmo, medo de perder a própria identidade para aqueles cujos corpos eu havia tomado. Nos dias que se seguiram, comecei a perceber que não havia volta completa. A troca de cabeças deixava resíduos de outras vidas em mim. Memórias que não eram minhas surgiam sem aviso. Gosto de sangue, cheiro de morte e sensação de fome por vida se tornaram familiares. Em certos momentos, eu via através dos olhos das vítimas, mesmo sem querer. Percebi também que algumas pessoas nunca retornavam ao seu corpo original. Permaneciam presas nas cabeças que eu ou Ekundayo tocávamos. Suas consciências fragmentadas, invisíveis, mas sentindo cada instante de nossas vidas. Alguns desapareciam para sempre, engolidos por uma realidade que ninguém podia compreender. Foi quando comecei a questionar tudo. O que significa ter identidade quando sua mente é compartilhada com dezenas de outras vidas? Eu não era mais apenas eu. Havia pedaços de outros dentro de mim, e pedaços de mim começavam a se perder. Na manhã seguinte, Ekundayo me chamou com uma expressão que não revelava nada, mas transmitia ameaça e expectativa ao mesmo tempo. Ele me entregou uma cabeça envolta em um pano negro, dizendo apenas: "Essa é a última lição. Você verá o verdadeiro preço de brincar com vidas." Quando toquei, senti uma força como nunca antes. Diferente das outras trocas, não havia apenas medo ou raiva na mente da vítima. Havia uma fome por mim, por minha própria vida. Cada pensamento, cada impulso, cada memória estava sendo puxada para fora. Eu lutava para manter meu corpo e minha sanidade. Durante horas que pareceram eternas, senti minha consciência fragmentar-se. Vi minha infância misturada com a vida de um homem idoso que havia sido trocado há anos. Ouvi vozes de pessoas que eu nunca conheci, mas que agora viviam dentro de mim clamando, suplicando. Minha visão oscilava entre meu corpo e o da vítima, como se eu estivesse preso entre duas realidades. Em certo momento, senti que minha própria cabeça não era mais minha. Cada tentativa de retornar ao meu corpo falhava, e a sensação de ser devorado por dentro era tão real que comecei a gritar, mas minha voz saía misturada, um eco monstruoso que ninguém podia entender. Ekundayo observava em silêncio, como se me estudasse, até que disse: "Agora você sabe. Quem brinca com a troca de cabeças nunca mais volta completamente. Cada alma que você toca deixa marcas, e uma hora você se perderá para sempre." Eu percebi então algo aterrador. Uma parte de mim já não pertencia mais a mim.
A consciência da vítima estava tão presente que podia controlar meus movimentos, influenciar minhas decisões, até sentir minhas emoções. Cada gesto meu era compartilhado, cada pensamento dividido. Eu estava me tornando múltiplo, fragmentado, irreversível. Naquela noite, sozinho na floresta, senti os ecos das vítimas que eu havia tocado. Algumas suplicavam, outras apenas observavam, silenciosas. E no meio de tudo, uma sensação crescente de solidão absoluta, porque ninguém poderia me entender. Eu era, mas ao mesmo tempo já não era apenas eu. Quando finalmente recuperei o controle parcial do meu corpo, sabia que algo dentro de mim havia mudado para sempre. O poder de trocar cabeças vinha acompanhado de um custo psicológico insuportável. Eu começava a perceber que muitos que tentavam isso nunca mais voltavam ao que eram antes. Alguns nem humanos permaneciam. Depois daquela noite, soube que nunca mais seria o mesmo. A floresta continuava à minha volta, mas os sons agora tinham outra tonalidade. Sussurros indistintos, passos que não eram meus e um cheiro constante de sangue misturado à terra molhada. Cada vez que fechava os olhos, sentia vidas que não eram minhas tentando escapar. E Kundayu desapareceu tão silenciosamente quanto havia aparecido. Eu estava sozinho, com a consciência fragmentada, carregando memórias e medos de todas as pessoas cujas cabeças havia tocado. Algumas lembranças eram tão intensas que me deixavam paralisado. O terror de pessoas que haviam sido assassinadas e cuja vida agora residia parcialmente em mim. A fome incessante por existência que eu podia sentir a cada respiração. O sentimento de que meu corpo era apenas um recipiente, um espaço compartilhado que não me pertencia completamente. Durante meses tentei voltar à aldeia, mas ao ver rostos conhecidos, percebi algo perturbador. Eles olhavam para mim como se reconhecessem algo diferente, algo que não existia antes. Meus movimentos às vezes não eram meus. Minhas palavras às vezes soavam com acentos e memórias que não eram minhas. Eventualmente, percebi que a troca de cabeças havia me ensinado uma lição que nenhum poder ou riqueza poderia ensinar. O preço da curiosidade e da ambição sobre o sobrenatural é a perda da própria identidade. Eu ainda vivia, mas partes de mim já não me pertenciam. E outras vidas, presas dentro de mim, eram como ecos eternos, lembrando-me que nenhum humano pode manipular a essência de outro sem se tornar uma colcha de retalhos de almas. Hoje, escrevo este relato como um aviso. A floresta existe, o poder existe e a troca de cabeças é real. Mas nunca se engane, pensando que você pode controlar algo tão profundo e antigo. Cada cabeça que você toca, cada vida que você sente deixam marcas, e um dia você pode perceber que quem você é já não é apenas você. Ao terminar este relato, ainda sinto às vezes olhares de pessoas que eu nem conheço, sussurros que não pertencem à minha mente e a constante sensação de que minha cabeça nunca mais será inteiramente minha. E essa é a verdade mais assustadora. Algumas prisões não têm grades e algumas almas nunca voltam para casa.